Bom dia, meus amores, bom dia, sexto ano. Como informei no vídeo anterior, o crescente fértil ou a Mesopotâmia, ele é um assunto extenso, por isso que eu preferi dividir em duas partes o vídeo. O primeiro vídeo eu coloquei a semana anterior e hoje eu vou finalizar esse assunto sobre o crescente fértil e depois eu deixarei para vocês a atividade do livro para vocês responderem sobre o assunto. Crescente fértil, região onde florescem as primeiras civilizações. Matemática. Foram os povos mesopotâmicos os grandes responsáveis pelas descobertas aritméticas. As 4 operações da matemática, a potenciação, a radiciação, círculos trigonométricos, entre coisas com a dominação do tempo. Foi nesse período que ocorreu o primeiro entendimento de que primeiro grau seria 60 minutos, que 1 grau seria 60 minutos, 1 minuto seria 60 segundos, a repartição do dia em blocos de 12 horas e a semana como período de 7 dias. Os nossos primeiros relógios foram encontrados na Suméria, onde também foi desenvolvida a astronomia. Calendário lunar. Ao contrário do Egito, na Mesopotâmia, o calendário não é o solar, cuja marcação é baseada nos movimentos do Sol. Os sumérios desenvolveram o calendário lunar, entendendo as fases da Lua e dividindo dias, meses e anos com base nisso. A astrologia. Os astros são lidos como seres com desejos, são personificados e por isso os sumérios consideravam a astronomia como algo divino, como a leitura dos deuses. Essa mistificação dos astros dará os contornos para uma cultura que conhecemos até hoje, que é a astrologia. Tanto que o zodíaco e os horóscopos têm origem suméria. Vamos ver a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos povos sumérios. Foi na Suméria que a escrita cuneiforme foi criada. O nome é oriundo da ferramenta utilizada para escrever a cunha, um objeto de forma triangular que lapidava os símbolos nas pedras ou blocos de argila que foram usados para a escrita. Na primeira fase, essa escrita era pictográfica, ou seja, formada por desenhos simples. A forma triangular obtida pela cunha representava elementos simples como natureza, pessoas, animais, utensílios do dia a dia. E a interpretação era objetiva, por exemplo, quando se tinha a lua desenhada, ela significava simplesmente a lua. Não havia interpretação abstrata. Com o tempo, essa escrita foi adquirindo características ideográficas, ou seja, alguns símbolos passaram a representar ideias, sentimentos, coisas mais abstratas. Podemos exemplificar com o verbo proteger, que poderia ser referido a partir do desenho de uma mão. Ao longo do tempo, as formas da escrita foram ficando mais complexas. Depois de sentimentos e coisas abstratas começaram a tentar reproduzir o som. É quando a fonética começa a ser desenvolvida e cada símbolo passa a representar um som ou uma sílaba. Quando essa escrita começa a expressar melhor o que os humanos precisam, outros povos mesopotâmicos, como babilônicos e os assírios, a adotam. Vamos ver a epopeia de Gilgamesh. Essa é a primeira grande história contada. Epopeia é um longo poema sobre os atos de heroísmo ou sobre um herói apenas. A epopeia de Gilgamesh narra a história de um dilúvio e a necessidade de se construir um grande barco para a proteção da vida. Essa chuva teria durado 40 dias e 40 noites e o herói da construção da barca teria soltado um passarinho para saber se as águas teriam baixado e encontrado a terra. Na primeira tentativa, o pássaro rapidamente volta. Na segunda, ele volta com um raminho em sua boca. Na terceira e última vez, o pássaro não retorna, indicando ter encontrado terra firme. São elementos similares à história do dilúvio, encontrada no Antigo Testamento. Esse relato sumério é muito mais antigo que o relato hebreu,
mas mostra como os hebreus, povos ali também do Crescente Fértil, aglutinaram a cultura suméria. Acádios. Outro povo com grande influência na construção das bases culturais da Mesopotâmia são os acádios. O rei Sargão II foi o conquistador das cidades sumérias, realizando a primeira unificação das cidades-estados daquela região. Sargão contava que a sua história começou quando a mãe o teria colocado em uma cesta e deixado no rio, mas que os deuses o haviam escolhido para ser o grande conquistador. Outra história também encontrada no Antigo Testamento, o povo hebreu, teve influências muito fortes do povo mesopotâmico e do Egito. Amoritas, primeiro império babilônico. O terceiro grande poder, logo após os sumerianos e os acadianos, foram os amoritas. Eles também foram responsáveis pelo Império Babilônico. Uma das características desse povo foi a criação do Código Hammurabi e a Lei do Talião, que previa olho por olho, dente por dente, expressão muito conhecida até os dias de hoje. Lei de Talião. Essa lei não era igual para todos, ela variava de acordo com a posição social do indivíduo julgado. O Código de Hammurabi reconhecia 3 posições sociais: o homem nobre, o homem comum e o escravo. Então, se um homem nobre furasse o olho de outro homem nobre, ele teria seu olho furado. Mas se um homem nobre furasse o olho de um homem comum, ele pagaria para o homem comum uma indenização de 500 gramas de prata. O homem comum seria indenizado, jamais tratado em pé de igualdade. Para os escravos, isso ainda era mais diferente. Se um homem nobre furasse o olho de um escravo, ele pagaria metade do valor do escravo para seu senhor, como forma de indenização por ter avariado a propriedade de outro homem. Código Hammurabi. O princípio de Talião regeu todo o Código de Hammurabi, mas ele não se limitava apenas às medidas punitivas. O Código de Hammurabi é uma pedra de 2,25 metros de altura, onde se encontrava quase 300 artigos de lei, direitos de família, de herança, de punição, de comércio, tributário. Tudo isso se encontrava nesse código que abarcava a necessidade social. Olha aqui, ó. Direito ao divórcio. Uma observação rara é que no Código de Hammurabi as mulheres tinham direito ao divórcio. Se a mulher percebesse que seu marido não fazia o seu papel social de provedor da casa, de manutenção da vida daquela família, ela tinha o direito de tomar seu dote de volta e ir para a casa dos pais. Obviamente, o caso era analisado pelos anciãos da comunidade antes de ser definida a possibilidade de retorno à casa do pai. O Código de Hammurabi era inovador quanto à figura da feminina, que passa a poder reivindicar direitos. Até então, as mulheres não eram consideradas como cidadãs e por isso não tinham nenhum direito tipificado. Privilégios para os nobres. Esse é o conjunto de leis mais antigo, conhecido e traz privilégios bem definidos cedidos aos grupos poderosos. Os nobres, reconhecendo e diferenciando os poderosos das classes populares. Temos um outro povo que é assírios. Os assírios dominaram durante séculos a região da Mesopotâmia. Seu poder de guerra foi sua grande marca, sendo os responsáveis pelo primeiro exército unificado que se tem registro. Eles criaram armas de combate como a catapulta e o ariete, que servia para empurrar muralhas e abrir portões de cidades, e desenvolveram estratégias de artilharia, cavalaria e infantaria. Uma vantagem militar é que os assírios já usavam ferro, enquanto os outros povos ainda só utilizavam o bronze, tendo se especializado na metalurgia. Olha aqui, ó, uma representação dos povos assírios, que eles eram conhecidos pela força militar e estratégia violenta de guerra.
Violência. Um traço forte da dominação dos assírios é a crueldade, a tomada e manutenção do poder por meio do medo e da violência. Diziam que isso era um dom dado pelos deuses para que se pudessem governar. Eram expansionistas, tanto que além da região Mesopotâmia também dominaram o Egito, se tornando o primeiro povo da Mesopotâmia que foi além da região, chegando ao Egito. Educação. Além do militarismo e da violência empregada na dominação de outros povos, outra característica dos assírios era o valor que davam ao conhecimento. Foram eles responsáveis por criar a primeira biblioteca da história. Ela foi fundada em Nínive, a capital dos assírios, e era cheia de tablets de argila com escrita cuneiforme. Embora entendamos como biblioteca, o primeiro sentido daquela estrutura era ser um arquivo para guardar informações sobre a contabilidade. Como povo dominador, cada região devia a eles um imposto, e essa era a forma de registro e organização usada. Medos. Os medos dominaram a região onde depois esteve o Império Persa até 600 a.C. Os persas eram uma tribo controlada por eles. O rei dos medos vai se associar ao rei da Babilônia, formando o segundo reinado babilônico. E por fim temos os caldeus, onde eles se ingressam no segundo império babilônico. Nabopolassar, rei da Babilônia, se associou aos reis dos medos e dominaram o império dos assírios, exterminando a todos. O filho de Nabopolassar é o Nabucodonosor, figura mais conhecida, e é quem constrói o jardim suspenso da Babilônia em homenagem à sua amada. Nabucodonosor também ficou conhecido pelo episódio do cativeiro da Babilônia, quando liderou seu exército para a captura dos judeus na Palestina, tornando-os escravos de seu reino. Ele destruiu o primeiro templo de Salomão, aonde estava guardada a Arca da Aliança e as tábuas da lei. A ascensão dos persas. Depois da morte de Nabucodonosor, o Império Persa ascende e domina a região. Ciro I, o grande imperador persa, foi quem libertou o povo judeu e reconduziu a Palestina. Isso aí é apenas uma representação do jardim suspenso da Babilônia, certo? Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Depois eu vou deixar na plataforma uma atividade referente a esse assunto. Um enorme beijo para vocês e fiquem com Deus.